Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Geraldo Cotinguiba, da disciplina Fundamentos das Ciências Sociais e Políticas do curso de Gestão Pública EAD do campus Porto Velho, Zona Norte do Instituto Federal de Rondônia. Inicialmente eu vou fazer a minha autoapresentação. Eu sou um homem de 1,77 m de altura, careca, barba grisalha, um pouco branca. Neste momento estou vestindo sapatos marrons com solado branco, calça jeans um pouco clara e uma camisa branca. Muito bem, nessa unidade nós vamos falar a respeito da sociologia, dar uma continuidade ainda sobre a sociologia, e nessa etapa do nosso desenvolvimento, das aulas, vamos tratar de uma sociologia mais contemporânea, uma sociologia da atualidade, uma sociologia mais voltada para uma sociedade globalizada da nossa época. Então, nós vamos abordar aí aspectos desde a formação de um capitalismo mais moderno, de mercado, e as características gerais de como essa sociedade se organizou, como ela está estruturada, concepções de tempo, concepções de espaço. Muito bem, vamos avançar aqui então para a nossa última unidade do conteúdo de sociologia, para que a gente possa ter essa compreensão. Já falamos aqui da sociologia no seu surgimento, no seu desenvolvimento com os teóricos principais, e agora abordar a contemporaneidade. Vamos lá? Muito bem, como eu disse, nós vamos abordar 3 aspectos principais dentro dessa unidade. Então, a sociologia contemporânea, um panorama mais geral, o mundo globalizado e as perspectivas sociológicas da globalização. Vamos entender o que é isso. Muito bem, numa sociologia contemporânea, o seu panorama, né? A gente pode traçar alguns aspectos a partir daqui, desse contexto que nós chamamos, dentro da sociologia, na historiografia, né, a geografia política também trabalha bastante com isso, a geopolítica, sobre a Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi o momento pós-Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecida, né, a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, quando se estabeleceu uma disputa entre a União Soviética e principalmente os Estados Unidos, né, juntamente com França, Inglaterra, ali e uma parte da Alemanha na Europa. E desenvolveu-se uma luta entre o capitalismo e o socialismo. E essa Guerra Fria é porque ela de fato nunca ocorreu uma guerra entre Estados Unidos e a União Soviética, mas existiam países que estavam disputando territórios, que entravam em guerra, uns apoiados pelos Estados Unidos, outros apoiados pela União Soviética. Então essa disputa, né, principalmente a corrida armamentista que nós tivemos com a construção das bombas atômicas, todo o armamento nuclear que foi desenvolvido, ficou conhecido como Guerra Fria. E essa Guerra Fria marcou a construção de uma sociedade contemporânea, essa sociedade que nós vivemos atualmente. Em 1989, por exemplo, né, a gente pode estabelecer aí como um marco temporal entre 1989 e 1991, esses 2 anos aqui especificamente, como o fim da Guerra Fria. 1989 foi a derrubada do Muro de Berlim. Então, ao longo desde 1949, quando se desenvolveu essa corrida entre Estados Unidos e União Soviética, com a construção do muro, né, na chamada Alemanha, na divisão da Alemanha, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, ali pelos anos 60, né, que acirra essa disputa do espaço na Europa.
Em 1989, a gente vai assistir, então, ao fim do Muro de Berlim, quando é derrubado esse Muro de Berlim, que marca o início do fim dessa disputa da Guerra Fria. E também marca o fim da era do socialismo, que foi experimentado na União Soviética e alguns países, né, da região. Principalmente alcançou a China, alcançou a Cuba aqui no nosso continente, né, e Mar do Caribe. Então teve uma influência grande. E o fim da União Soviética, que é marcado aqui no ano de 1991, quando deixam de existir as repúblicas, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? A União Soviética ela se dissolve, a Rússia volta a ser o seu território, e aí nós temos uma divisão ali no leste europeu. Então países como Moldávia, Ucrânia, que atualmente está passando por um processo de guerra e vai tentar uma reconstrução, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, tantos outros países que foram tentados ser incorporados, né, pela União Soviética ou foram incorporados pela União Soviética, eles voltaram a ser repúblicas independentes. A partir de 1991, a gente tem então uma mudança nesse cenário global. E veja que 1989 também é o ano que a gente tem a eleição presidencial no Brasil, com eleição direta, com voto direto. Então, é o momento que começa-se um movimento chamado de abertura do capitalismo. Mas essa abertura do capitalismo se iniciou basicamente na China, anos antes dessa época. 1976, mais ou menos, a China teve uma mudança política no seu regime político, com a mudança de presidentes, ou de primeiro secretário do Partido Comunista, e a China decidiu entrar para a economia de mercado, também chamado capitalismo. É uma contradição, que a China é regida por um sistema político conhecido como Partido Comunista, mas ao mesmo tempo ela aderiu à economia de mercado, abriu-se para o mercado capitalista e de uma vez por todas ela ingressa nesse processo. Então, a partir dos anos 70, isso vai influenciar fortemente os outros países. Aqui na América Latina, por exemplo, nós tivemos um movimento de democratização ou de redemocratização. Se você fizer uma busca, por exemplo, nós vamos encontrar diferentes países, né, sendo redemocratizados. Estavam passando por ditaduras militares e eles vão novamente ingressar no movimento chamado de democrático, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e tantos outros países do nosso continente. E de outras regiões do mundo, a gente assiste a esse movimento chamado de redemocratização ou a democratização internacional. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês para esse movimento que inicia-se também a partir, principalmente dos anos 90, o movimento das privatizações e a abertura das economias nacionais, tá? Então vamos entrar aqui nesse campo para entender o porquê do avanço do capital internacional. Então vou chamar a atenção sua aqui para a gente poder tentar entender um pouco disso, para depois a gente avançar um pouco mais. Vamos lá? Então, a abertura da economia internacional, ou a abertura também das economias nacionais, esse avanço do capital que a gente tem, ele acontece principalmente a partir da década de 1980 para a década de 1990. Quando as economias nacionais passam a fazer um processo de abertura, a gente tem a injeção de capital dentro do capital internacional, do dinheiro internacional, entrando nas economias nacionais. E nesse momento inicia-se o processo das chamadas privatizações das empresas estatais, né, o capital internacional, o capital privado, seja ele nacional ou seja ele de ordem internacional, ele começa a comprar empresas do setor petrolífero, do setor energético, estradas e rodagens, portos e aeroportos, siderurgias, por exemplo, mineração. Então a gente tem aí um avanço desse capital dentro das economias nacionais, fazendo uma abertura da economia
nacional. Então, vejam você, se a gente olhar para trás na economia brasileira, a gente tinha até começo dos anos 80, uma economia mais fechada, uma economia mais preocupada com a produção interna, trabalhando com uma economia produzindo e consumindo internamente. A partir do final dos anos 80, metade dos anos 80, para a primeira metade dos anos 90, então a gente começa a assistir a entrada desse capital, que é o que nós chamamos da abertura econômica. Também conhecido na sociologia pelo termo de neoliberalismo e na economia também. Então, um novo liberalismo que começa a operar dentro da esfera econômica e política e passa a alterar substancialmente o modo de vida, o modo como a sociedade se organiza. E a sociologia vai se preocupar com isso. Que tipo de sociedade é essa que está sendo construída a partir desse momento? Como compreender essa nova relação social? Como compreender esse novo tipo de sociedade que está se estruturando a partir desse ponto? Vamos voltar para o texto que eu vou explicar mais alguns aspectos aqui para vocês. Vamos lá? Nesse momento, a gente tem também uma popularização das tecnologias de informação. Então, a gente começa, por exemplo, no Brasil, a partir dos anos, da primeira metade dos anos 90, a gente assiste a chegada do celular, o telefone celular no Brasil nessa época. Também no fim da primeira metade dos anos 90, por volta de entre 95, 96, 97, começa também, né, a difusão dos computadores pessoais, os PCs, né, os computadores pessoais, computadores de mesa, com novos tipos de programas a serem utilizados, né? A marca Microsoft, por exemplo, vai ser utilizada, vai ser bastante popularizada nessa época, com o programa Windows, né, que vai se disseminar pelo Brasil afora. E a partir disso começa também a surgir a internet no Brasil. Então a noção de espaço, o tempo da informação entre um lugar e outro, passa a modificar-se profundamente. Imagina você que até então, se uma pessoa quisesse dar notícias por escrito para outra no Brasil, digamos que eu estou em Porto Velho e a pessoa esteja na cidade de São Paulo. A média para uma carta minha sair de Porto Velho, ir até São Paulo e a pessoa escrever de volta para eu receber, levaria pelo menos 15 dias. Agora imagine fazendo isso em tempo real, escrevendo um e-mail e a pessoa do outro lado já respondendo. E a partir desse momento é que a gente começa a ter uma mudança substancial, uma mudança muito profunda dentro das tecnologias de comunicação e a forma como a informação passa a ser disseminada na sociedade. Ao mesmo tempo também, nós temos uma mudança nas leis trabalhistas. Começam a haver mudança nas leis trabalhistas, o que é chamado de flexibilização das leis trabalhistas, pelos regimes de trabalho, que é um processo que nós chamamos de acumulação de capital. Como é que se acumula capital? Não é somente pela venda da mercadoria, mas também pelo enxugamento dos salários dos trabalhadores, que é possível fazer com que o indivíduo produza mais em menos tempo e, com isso, a empresa tem um ganho cada vez maior sobre o seu quadro de funcionários. Não é uma coisa tão simples de ser entendida, mas é um princípio que a gente tem dessa forma. Então, se buscarmos na legislação brasileira, veremos que as leis trabalhistas, assim ela vai corresponder com o que acontece no mundo. É a partir dos anos 90 também que a gente assiste essa mudança no Brasil. E também que já vinha um movimento desde a década de 70 e 80, uma flexibilização das leis migratórias. As leis migratórias fazendo com que pessoas de uns países saindo em direção dos outros. Mudam-se as leis de migração dentro dos países do capitalismo central, Europa, por exemplo, França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, e as pessoas possam migrar para esses países. O Japão, por exemplo, década de 90, assistimos muitos brasileiros indo para o Japão, indo para Portugal, Estados Unidos, Espanha,
Então, começa a ter uma flexibilização, uma mudança nas leis migratórias para proporcionar a ida de imigrantes e, ao mesmo tempo, mudam-se as leis trabalhistas, né? O trabalhador local, ele passa a perder direitos e o trabalhador migrante, estrangeiro ou imigrante, passa a chegar nesses países e ser absorvido pelo mercado de trabalho. Vamos avançar aqui para mais um ponto de compreensão. Essa é uma ilustração que está presente no livro do geógrafo e sociólogo David Harvey. Tem lá no fim, na nossa bibliografia dessa disciplina, consta lá a referência desse livro, tá? Ele fala da experiência de tempo e espaço ao longo de 500 anos, por exemplo. Ele vai mostrar que entre 1500 e 1840, aqui, essa região, né, o mundo parecia ser maior. Imagina que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, uma viagem entre Portugal e Brasil levava aproximadamente 3 meses de caravelas, certo? E a maneira que o tempo vai avançando, a concepção de tempo na nossa cabeça, no nosso modo de pensar, de ver a realidade, o mundo, a distância, a noção de distância, a noção de tempo e a noção de espaço, ela se modifica dentro da nossa cabeça. Então o mundo parece que vai ficando menor, segundo essa ilustração aqui do David Harvey. E até chegar na década de 50, né, vejam aqui, que vai diminuindo e para os anos, né, a partir dos anos 90, 80, 90, a gente vai, por exemplo, um jato de passageiro, ele está dando aqui para nós, que viajava entre 800, ou viaja, né, entre 800 e 1.100 quilômetros. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui sobre um ponto. Imagina você que quem saía de Portugal levava 3 meses para chegar no Brasil em 1500, 1600. Agora, imagine você que na década de 1980 para 1990 existia um jato chamado Concorde, um avião francês, que a pessoa tomava esse avião em Paris e levava 4 horas para descer em Nova York. Ela podia tomar café da manhã em Paris, tomar o seu almoço em Nova York e pegar um jato, esse mesmo jato em Nova York e descer e jantar em São Paulo fazendo negócios num mesmo dia. Imagine essa concepção de tempo e de espaço. Isso alterou profundamente as relações comerciais, alteraram também as relações interpessoais entre as sociedades, a maneira como nós vemos o mundo, o espaço. Está bem? Vamos voltar para o texto aqui para entender mais alguns aspectos desses momentos de transformações da sociedade. Vamos lá? Muito bem. Avançando aqui, nós construímos, então, nessa perspectiva, um mundo globalizado. E o que é essa globalização? Por que chamam de globalização? A perspectiva maior é de que a globalização seja um mundo integrado economicamente. E essa integração econômica que a gente tem aqui no mundo a integração econômica, ela vai mostrar que, por exemplo, uma mercadoria que é feita, né, vendida aqui no Brasil, o seu telefone celular, por exemplo, o minério pode ser extraído da África, o QG, né, o quartel-general dessa empresa pode estar na Coreia do Sul, o desenho técnico, o formato do seu celular ser desenvolvido na Califórnia, nos Estados Unidos, processado no Japão e montado na Zona Franca de Manaus. Imagina a mudança que a gente tem nessa perspectiva aí das exportações, do comércio, né, das importações dos produtos. Aqui nós temos, né, a chamada DIT, ou a Divisão Internacional do Trabalho, que é esse processo de as mercadorias serem produzidas em diferentes lugares do mundo ao mesmo tempo para atender uma demanda e não mais concentradas num único ponto, num único país ou numa única fábrica. Porque do ponto de vista econômico e do controle do capital e do controle da força de trabalho dos trabalhadores, era perigoso manter uma fábrica funcionando 100% num local. Se explodisse uma greve, a empresa deixava de produzir. Mas
com a divisão internacional do trabalho, fica muito mais fácil para o capitalismo, os capitalistas, controlarem esse processo produtivo. Imaginem você, se tiver uma greve na fábrica aqui em Manaus, na linha de montagem de Manaus, não vai afetar o resto da produção, por exemplo, uma planta que estiver na Malásia, uma planta da fábrica que estiver no Japão, a outra que estiver na Coreia do Sul e a outra nos Estados Unidos. Só afeta uma parte da produção e se negocia, volta à produção. Agora, quando antes, né, era num único ponto, se parava uma parte da produção, parava a fábrica inteira e aí não tinha como mais produzir os produtos até que se restabelecesse o fluxo normal de produção. Então, já falamos aqui sobre o fluxo de informações e mercadorias, que é uma das marcas da globalização, a formação de sociedades conhecidas como multiculturais. Imagina que numa cidade como Londres existem mais de 400 línguas sendo faladas, né? As pessoas brincam que o que menos se fala na cidade de Londres é o inglês, né? Falam-se línguas das mais variadas origens dentro de uma cidade como Londres. Nova York, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que é marcada pelo fluxo intenso de pessoas de diferentes partes do mundo. A exploração acelerada, né, dos recursos naturais também ocorre com esse processo da globalização. A degradação do meio ambiente, a poluição de rios, né, lençóis freáticos, destruição da floresta. Então a gente tem um avanço aí dessa exploração. Então esse avanço causando poluições, contaminações de um modo geral. Por exemplo, as doenças, chamadas doenças globais. Veja a pandemia que nós estamos ainda vivenciando com o Covid-19. Uma doença pode surgir numa parte do planeta e em menos de uma semana ela alcançar diferentes lugares do planeta. Os riscos mais diversos que nós temos, né? Os riscos, né, do ar, da água, a contaminação do ar, a destruição das florestas, os animais, né, a extinção de animais. Então a gente tem um processo extremamente acelerado de exploração de todos esses recursos ao longo de aproximadamente 50 anos, 40, 50 anos, que nós não sabemos ainda para onde vamos. Muito bem, vamos avançar aqui para o outro ponto, para a gente encerrar a nossa abordagem aqui sobre a época de uma globalização, uma sociologia, né, da globalização. A globalização, então, ela é tida como uma nova ordem mundial, né? É um novo liberalismo, também conhecido, também é o termo utilizado dessa forma, neoliberalismo. Então é marcada, o que é esse novo liberalismo? Quais são as suas características? Marcada aqui predominantemente pela diminuição do poder do Estado. Cada vez mais se discute, né, e se reivindica na sociedade a diminuição do papel do Estado, ou intencionalmente o Estado deixa de estar presente em determinadas partes da sociedade. O fortalecimento do poder privado, certo? E das privatizações, a gente tem nesse momento, o enfraquecimento das economias nacionais é uma das características do neoliberalismo, e ao mesmo tempo a gente assiste a um fortalecimento do capital internacional agindo sobre as economias nacionais. Ao mesmo tempo nós temos também a chamada precarização do trabalho, né? Predominantemente aqui pela terceirização. As empresas optam pelos contratos terceirizados, pelos estagiários, por exemplo, que os encargos trabalhistas, né, são menos complexos do que contratação direta. E uma contratação direta muitas vezes implica, né, se faltar um funcionário, por exemplo, a empresa fica sem esse funcionário, mas quando é terceirizado você tem a disponibilidade de um outro empregado para poder entrar no local e cumprir a jornada que o outro cumpriria. O enaltecimento do individualismo, né? Cada vez mais a gente assiste a uma sociedade marcadamente individualizada, cada vez mais uma sociedade marcada
pelo próprio indivíduo como protagonista das ações dentro dessa sociedade. Então, a partir desse ponto, a gente precisa fazer uma reflexão para ter uma compreensão um tanto melhor. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre tudo que nós falamos aqui para ter essa compreensão de que a sociedade contemporânea, ela é marcada então por diferentes aspectos. Não dá para nós falarmos que a sociedade contemporânea é marcada por dois aspectos, mas são múltiplos aspectos que influenciam, que marcam, né, o comportamento dos indivíduos, o comportamento das empresas, das grandes corporações, da política, da economia, da cultura de um modo geral. Então, a noção de tempo, a noção de espaço se alteraram bastante, a noção das relações de trabalho se alteraram também. Todo o processo que ocorreu nos últimos 50 anos dentro da sociedade são objetos de interesse da sociologia. É uma sociologia que reflete não mais na passagem das sociedades agrárias para as sociedades urbanas, para o processo de industrialização como ocorreu lá no passado, com a origem da sociologia, mas ocorre agora aqui, para tentar entender que tipo de sociedade é esse que estamos vivendo, que tipo de sociedade é essa, né, que estamos construindo, de onde estamos partindo e para onde estamos indo, os recursos naturais que nós temos. Então façam essa reflexão, visitem o nosso material no nosso material de apoio dentro do ambiente virtual de aprendizagem, para que a gente tenha uma visão um tanto diferenciada sobre essa sociedade que estamos vivenciando atualmente. Deixo para vocês aqui o meu agradecimento nessa parte de sociologia, para que a gente possa voltar a nos encontrar na abordagem sobre os conteúdos de antropologia. Até a próxima aula, bons estudos, nos vemos em breve. Obrigado. Educação à distância, mudando realidades.